Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. Filhos, estas palavras, a profecia de Ezequiel, nós a vemos sendo cumprida quando o próprio Deus, descendo do céu, se encarnando, assumindo a nossa natureza, se põe à frente de um novo povo que ele próprio convoca, a igreja. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas. Depois de tantas decepções ao longo da história de Israel, com tantos governantes que deveriam conduzir o povo para o bem, conforme a lei de Deus, Deus, através dos profetas, vai preparando o povo para que ele mesmo venha. A figura do pastor aparece várias vezes na Sagrada Escritura, já desde o livro do Gênesis. Muitos chegam a interpretar a história de Caim que mata Abel como se fosse uma disputa entre proprietários de terra, agricultores, e proprietários de terra, criadores de ovelhas. Não vou entrar no mérito dessa questão. Isso é reduzir demais ao plano meramente sociológico uma palavra de Deus que quer nos ensinar algo muito mais profundo e que ultrapassa as pequenas realidades materiais deste mundinho. O pastor, o que é o pastor? De certa forma, todos os anos, no período de Páscoa, no Domingo do Bom Pastor, nós fazemos uma reflexão porque o nosso Senhor escolheu comparar-se com um pastor e nós que cremos e o seguimos, fomos comparados com um rebanho de ovelhas. Um pastor não é um vaqueiro que vai atrás do gado batendo e o gado corre com medo. Comparar-se com um pastor significa várias coisas, não apenas com alguém que está à frente. O pastor oferece cuidado. Não vou dizer as coisas necessariamente numa ordem concatenada, que uma coisa provoca a outra, mas entre as tantas coisas da realidade de um pastoreio, nós podemos destacar cuidado. Cuidado é aquele misto de dar atenção, de ensinar, de tomar conta quando adoece, de preocupar-se com o bem, com a alimentação, com tudo. Cuidado é tudo isso junto. Quem precisa cuidar de pessoas sabe o que eu estou dizendo. Hoje, às vezes, falam apenas fulano é cuidador, porque vai lá fazer o papel de outros que deveriam cuidar e não fazem. Eu cresci no meio de uma família onde o cuidado a gente aprendeu desde pequeno. E mesmo meus pais tendo chegado à idade avançada, nós nunca precisamos contratar serviços de alguém de fora para cuidar deles, dar atenção, dar carinho, administrar medicamentos, trocar curativos e outras coisas mais. Nós cuidamos. Atenção, amor, carinho, não deixar faltar o necessário. Tudo isso está implicado no cuidar. E o pastor, ele cuida. Está também no guiar. No guiar, quando se trata de um pastor com referência às ovelhas, literalmente falando, um pastor que cuida dos animais, do gado ovino, no guiar está conduzir a lugar seguro, conduzir até o pasto onde há alimentação, onde se pode comer, onde se pode beber,
e também ser o primeiro a percorrer o caminho, porque um pastor vai sempre à frente e as ovelhas o acompanham. Como comparei, o vaqueiro não vai à frente do rebanho de gado, ele vai atrás, gritando e fazendo zoar o chicote. O pastor é diferente, ele é o primeiro que percorre o caminho. Traduzindo a realidade do pastoreio de Nosso Senhor para conosco, o que significa isto? Ele próprio disse, uma certa ocasião, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Guiar significa ensinar, significa corrigir, significa ser o modelo, ser o exemplo. Está sempre diante dos olhos do rebanho, para que o rebanho, vendo o pastor, tome segurança em percorrer um caminho. Dizer também o relacionamento do pastor com relação às suas ovelhas implica confiança, porque sabendo que tem cuidado, sabendo que tem como se alimentar, sabendo que o pastor não vai lhes fazer o mal, há a confiança. As ovelhas se aproximam sem receios, porque é aquela mão que alimenta, que cuida, que sara, que guia. Tudo isso está implicado, meus filhos, quando nosso Senhor se compara com um pastor e nós, o seu povo, com o seu rebanho. Todas as vezes que eu me deparo com essas passagens da Escritura que fala das ovelhas do rebanho, eu lembro um pouco a história minha, da minha vocação, de como eu me senti chamado por Deus para ser padre e especificamente padre diocesano. Que em diversas ocasiões, que me perdoem os colegas de estola ligados a alguma ordem, instituto religioso ou congregação, infelizmente existe um preconceito, fruto de mal-entendidos por parte deles, com respeito a nós, padres seculares diocesanos. Eu já ouvi as coisas das mais engraçadas até as mais grosseiras. Nós não somos o vira-lata comparado com um religioso que tem pedigree. Eu já ouvi isso de um padre. Padre religioso, para vocês entenderem, padre de congregação, instituto, ordem religiosa. Vocês me entendem? Por exemplo, um capuchinho que é ordenado sacerdote, ele é padre, é chamado religioso, que pertence a uma ordem religiosa franciscana capuchinha. Um salesiano, por exemplo, ele é um padre, se for ordenado padre, ele é padre religioso, que pertence àquela família que tem Dom Bosco como patrono, e assim por diante. Várias vezes eu tive que ouvir as histórias, as comparações, sempre no sentido de depreciar nós, os padres diocesanos, que temos, digamos assim, como característica estar unidos diretamente ao nosso bispo, e somos chamados de seculares porque estaríamos no meio do mundo, diferente dos religiosos, que são chamados de regulares, que têm que obedecer determinada regra de cada instituto religioso. Uma vez foi dito isso, nós religiosos temos pedigree, vocês diocesanos são como vira-latas. Engana-se o meu amigo que falou desse jeito. Engana-se. Não vou entrar muito no mérito dessas discussões, mas eu já ouvi absurdos, e vale aqui o meu desabafo, porque eu sei que alguns padres nos acompanham muito além das fronteiras de Sergipe. Não, nós não somos vira-latas diante de pedigrees.
Nós temos uma marca específica, nós temos uma espiritualidade específica, nós temos um carisma específico, que já foi demonstrado desde nosso Senhor Jesus Cristo, quando escolhendo os 12, diante deles, o próprio nosso Senhor disse: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E eles compreenderam isso. São Paulo apóstolo entendeu e procurou viver aquilo tão intensamente que ele chegou a dizer: me tornei tudo para todos a fim de ganhar todos para Cristo. Então, nas palavras de nosso Senhor e do próprio apóstolo, nós encontramos a nossa identidade enquanto sacerdotes e enquanto aqueles que foram colocados à frente do povo como pastor próprio do rebanho, que não nos pertence, mas pertence a nosso Senhor, que foi quem pagou o preço do resgate e tomou para si os que são seus, a igreja, todos os batizados, que creem as mesmas verdades de fé, que obedecem aos mesmos mandamentos como norma de vida, que se alimentam da graça dada pelos mesmos sacramentos e que são guiados pelos mesmos pastores que Cristo pôs à frente do seu povo, tendo Pedro como chefe. Eu acabei de dar a definição de igreja, porque o rebanho é a igreja. Por que eu falei que me lembrei da história da minha vocação? Dos 4 aos 15 anos de idade, eu morei numa cidade praticamente do tamanho de Laranjeiras, que não tinha padre residente. O padre que atendia a cidade de Ibimirim, no centro do estado de Pernambuco, ele vinha de uma outra cidade chamada Inajá, a um pouco mais de 60 quilômetros de distância. Uma vez por mês, do primeiro domingo de cada mês, às 9 da manhã tinha a missa. Quem perdesse, só no mês seguinte. Depois da missa fazia uma roda e batizava quem tinha que batizar. Depois, se era necessário, fazia outra roda e casava quem tinha que casar. Depois, tchau e benção. A gente não sabia o que era, eu só sabia um pouquinho que existia apostolado da oração, porque minha avó ainda tinha a fita guardada e tinha o livro de Adoremos, por onde ela rezava todo santo dia. Eu não sabia o que era movimento, eu não sabia o que era legião, apostolado, eu não sabia o que era focolar, eu não sabia o que era renovação carismática, eu não sabia nada. Eu não sabia nem o que era catequista. Eu só sei que vovó nos ensinou o catecismo em casa. Quando eu entrei no seminário com 15 anos de idade, eu entrei verde de tudo. Fui descobrir tudo de igreja depois que eu já estava dentro do seminário, uma loucura. Mas deixa para lá, o que é que eu gostaria de lembrar? Nesse período que eu vivi, onde não havia padre, o que alimentava a fé do povo era a piedade popular. Todos os sábados, lá em casa, se rezava o ofício de Nossa Senhora. Depois de um tempo, um grupo começou a se reunir na capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que ficava próxima lá de casa, para cantar o ofício. Como entre rezado e cantado é mais bonito, eu preferi ir para a igreja. Durante o mês de maio, os 31 dias, depois da trezena de Santo Antônio, que era o padroeiro da cidade, se esquecia. Às vezes se lembrava no período de Natal. Mas por que ainda a lembrança no dia de hoje, quando se fala de pastor? Eu experimentei na pele um pouco dessa história de dizer ovelhas perdidas, um rebanho que não tem pastor, onde não havia cuidado, onde não havia atenção, onde não havia ninguém que fosse para nós um sinal de Cristo que estava à frente do seu povo, caminhando, guiando, sendo o exemplo. Eu senti a falta de tudo isso na minha infância. Era triste chegar um dia de domingo e ver a igreja fechada. Mas
Era isso toda semana. Enquanto isso, mentalidade pagã e protestantismo se espalhando e tomando conta de várias pessoas. Também me lembro que sempre que eu ia, seja a matriz de Santo Antônio, seja a de São Francisco, que era a igreja maior da cidade, me chamava a atenção uma imagem que ficava num dos lados, ficava sempre à direita de quem entra, que era a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Não tinha muita beleza, era pequeninha, eu chegava e ficava só olhando. E quando terminava a missa, o pensamento que me vinha era somente esse: até o mês que vem, quem sabe? Meu Deus, vamos ver semanas e mais semanas de novo de igreja fechada. Meu Deus, nós vamos ficar abandonados de novo por mais um mês. Ovelhas sem pastor, sem cuidado, sem guia, sem modelo, sem exemplo. Claro, alguém poderia dizer: mas a palavra de Deus está na Bíblia, todo mundo tem acesso. Não é a mesma coisa do que a palavra viva da igreja. Alguém poderia dizer: mas a presença de Jesus, Ele está em todos os lugares porque Ele é Deus. Mas eu não sou anjo. Um anjo só precisa de uma graça que é completamente espiritual para experimentar o amor de nosso Senhor e responder amando. Nós, seres humanos, conhecemos até as realidades espirituais através de caminhos sensíveis, o que podemos ver, ouvir, perceber, experimentar. O ser humano é assim. Nós precisamos de sinais, um anjo não. E por precisar de sinais, eu talvez naqueles momentos nem me dava conta, mas estava passando pela angústia de alguém que deseja algo grande, não sabia bem explicar o que era e faltava, sentia a saudade daqueles sinais que eram tão poucos e por períodos tão curtos. Acredito que foi ali, vendo naquela imagenzinha pequena do Sagrado Coração de Jesus, que Nosso Senhor foi colocando no meu coração o desejo de ser pastor do povo de Deus. Frei Damião foi lá, pregou missões. Eu achava lindo o hábito dos frades, mas depois eu me dei conta, o frade chega, prega a missão, vai embora e o povo fica como? De novo sem atenção. Eu me encantei quando vi uma certa vez na TV uma reportagem sobre os monges beneditinos, gregoriano, liturgia impecável, coisa linda, maravilhosa. Depois eu lembrei, estão na clausura, estão fechados dentro de um mosteiro. E o povo, como é que fica? Li vida de santos, inclusive fundadores de religiosos, de congregações, de ordens, mas sempre pensava: e este povo que está por aqui, sem pastor? Sim, o Cristo é o nosso pastor. É o pastor de nossas almas, o pastor que nos conduz para que não nos falte nada necessário. Mas esse Cristo pastor continua querendo precisar de outros que no meio do mundo sejam um sinal vivo da presença dEle, do amor dEle, do cuidado dEle como guia, como modelo, como exemplo, como aquele que percorre primeiro o caminho e faz com que o rebanho sinta maior segurança de seguir adiante rumo ao céu. Tinha pensado muito o que dizer no dia de hoje, ao longo dessa semana. Não queria nem falar de mim.
E espero que não entendam como uma autopromoção. Eu fazendo elogio ou propaganda de mim mesmo, não. Eu só recordo a vocês o que aconteceu comigo, porque foi isso que eu vivi em primeira pessoa e senti na própria pele. Porque eu vejo cada dia a necessidade de pastores no meio do povo de Deus. E são tão poucos que respondem a um chamado de forma sincera, de forma convicta. Porque eu vejo escândalos acontecendo envolvendo sacerdotes, e isso não me faz me sentir bem. Porque são uma agressão a nosso Senhor e ao povo dele. Que estrago faz um contra-testemunho? Eu vejo aos poucos, especialmente nos 2 últimos anos, alguns padres próximos, conhecidos, amigos, que nosso Senhor já chamou para junto de si. E embora alguns enxerguem que padre é tudo igual, até pode ser, se você considera como aquele que garante que o sacramento vai acontecer, que a Eucaristia será realizada, que a graça de Deus chegará a nós. Olhando sobre esse prisma, é tudo igual mesmo. Porém, de tantos que nosso Senhor permitiu passar por nossa vida, a gente viu a verdade, a autenticidade de uma vocação bem vivida, que nos estimulou a amar mais a Deus, a querer ser mais de Deus. Isto eu não encontrei em todos, mas encontrei em vários que existem. Todos os dias peço a Deus a graça de, se não conseguir ser como Jesus, que eu consiga ser como aqueles que me transmitiram Jesus, que me fizeram me entusiasmar por nosso Senhor. Como eu gostaria de ser como eles. Muitos padres morreram de um tempo para cá, alguns inclusive em nossa arquidiocese, alguns com quem eu tinha também proximidade, alguns que me procuravam para se confessar. Viram em mim talvez uma cara de disponível e na confiança vieram, conversaram, desabafaram, choraram, riram também. E a gente só vai encontrar agora no céu. Cada ano, na festa do Sagrado Coração de Jesus, a Igreja nos propõe meditar sobre esse divino coração, sobre diversas nuances, vamos chamar assim. No ano litúrgico A, mostra Jesus como nosso consolo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos. No ano litúrgico B, mostra Jesus como a fonte da graça, o coração de Jesus que jorra, faz brotar sangue e água, aberto pela lança de um soldado quando pendente ainda da cruz. Mas toda vez que seja o ano litúrgico C, outra coisa não me vem ao coração a não ser pedir por santos sacerdotes, por santos pastores na igreja, uma vez que meditamos o coração de Jesus como aquele que de nós cuida, como aquele que por nós dá a vida, como aquele que para nós é modelo, exemplo, guia, como aquele que deseja ser amado, ama e deseja ser amado, mais ainda por aqueles de quem ele deseja conquistar o coração, para que uma vez estes sendo conquistados, conquistem outros pela vocação sacerdotal. Este ano litúrgico é isto que nós somos chamados a refletir. Não sei se é do conhecimento de todos vocês, mas o dia que a igreja celebra o Sagrado Coração de Jesus é também jornada mundial de oração pela santificação dos sacerdotes. Vocês sabiam disso?
Hoje, Deus mesmo deseja apacentar o seu povo, mas na lógica da encarnação, Deus quer ser também experimentado próximo através de outros que, tendo sido amados, respondem em amor e estimulam os outros a amar. Cada sacerdote deveria ser uma parábola ambulante de amor. Em 2010, quando celebramos o ano sacerdotal, foi comum vocês terem ouvido uma frase de São João Maria Vianney, padroeiro dos párocos, onde se dizia que o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Sabendo, portanto, agora o porquê, espero que vocês entendam bem melhor esta frase do santo. O Senhor deseja continuar nos guiando, mas Ele continua desejando aqueles que, tendo sido amados, devolvam-lhe o amor de uma forma radical, de uma forma que ou aprende dele, que é o amor, ou então desvirtua e faz tudo se perder. Rezem pelos sacerdotes. Rezem pelos nossos rapazes, meninos que ainda não decidiram que rumo dar à própria vida, para que, tendo eles também experimentado o amor do coração de Jesus, desejem que esse amor chegue a tantos outros mais. Rezem pelas vocações, porque neste mundo nós só estamos de passagem, nossa pátria é o céu, nesse mundo estamos de passagem. Eu vou passar logo, logo. Padre Kleberton também vai passar logo, logo. Os padres que vocês conhecem também passarão logo, logo. Outros mais precisam tocar adiante essa obra do amor do coração de Jesus. Rezem pelas vocações. Isso foi o que mais me apertou ao longo desses últimos dias de novena, sobre o que dizer no dia de hoje. Que o Cristo, bom pastor, que transborda o amor do seu coração, chamando e consagrando os que Ele quer, continue também hoje, através do nosso ministério tão cheio de defeitos, fazendo ressoar aqui e além daqui esta voz que diz o quanto Ele nos ama, o quanto deseja ser amado e o quanto Ele quer contar com os que Ele chamou, para que este amor seja conhecido e seja correspondido. Rezemos pelas vocações. Que o bom pastor das nossas almas não nos negue esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.